A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje desbravando as histórias amorosas de um ouvinte que eu não sei se o final foi feliz ou triste. Vamos descobrir agora. Hoje eu falo com ele, Breno. Salve, Breno. Salve, Hernani. Salve, ouvintes. Salve, meu querido. Você disse que você passou por uma experiência amorosa. Que história é essa? Por favor, desde o começo. Desde o começo, tá, cara, eu era bem Jorge, sabe? Não muito diferente dos ouvintes. Certo. Então eu frequentava muito a internet. E Você era Xander? Não, que isso. Não é pra tanto, né? Mas você ficava em grupos, por exemplo? É, eu ficava em grupos. Tá. Você era Jorge em que quesitos? Vamos lá, você não saía do quarto, por exemplo? Não saía do quarto. Era da escola pra casa. Ah, tá. Você não tinha amigos? Ah, tinha amigos na escola, mas nada demais, sabe? Não era de sair. Você era BV? Sim. BV. Relação com a família, como é que era? Relação com a família era ok, sabe? Eu não falava tanto com meu pai, eu era mais próximo da minha mãe, mas sempre teve muito respeito. Tá. Aí, beleza. Você ficava mais na sua, no seu canto. Pois bem. Aí você frequentava grupos de internet. E aí? E aí que eu descobri um aplicativo através de uma amiga chamado Rave. Talvez o ouvinte conheça. É um aplicativo que tu ouve música, assiste filme, assiste séries com outras pessoas, sabe? Em salas. Certo. E então eu conheci essa garota aí, ela me apresentou, e através dessa garota eu conheci outras pessoas. E eu gostava muito de ouvir metal. E aí eu comecei a ouvir black metal. Certo. Aí aconteceu que eu entrei em uma sala e entrou essa garota, que foi a minha web namorada. E aí essa minha web namorada, namorava um cara. Ué. Daí a gente... Oi? Então você já começou, vamos dizer assim, começou no erro já. Sim, comecei no erro, mas cabação, bem carente, sabe? Hoje em dia eu não faria isso, mas eu fiz. Certo. E aí? Então tá. Conheci essa garota, conheci o grupinho de amigos dela e logo eu me enturmei, sabe? Porque era gente parecida comigo. Mesmo humor, mesmo gosto musical, a gente começou a ficar muito junto. E esse grupo foi crescendo bastante. E eu fui me tornando meio importante nesse grupo. E conhecendo e tendo contato com todos ali. E aí, certa vez essa garota se separou do web namorado dela. E aí eu aproveitei e, por ela gostar do que eu gostava, de música e tal, eu acabei web namorando com ela. Entendeu? Certo. E daí... Estamos entendendo perfeitamente. Perfeito. Certo. Então eu comecei a namorar com ela. Mas você não questionava ela? Não, tipo assim, sei lá, acabação, eu nem dava muita bola, sabe? Ela era bonita e atraente, então eu nem ligava, sabe? Certo. Daí eu comecei a ficar com ela, pá, e a gente ficava muito tempo em sala, assim, sabe? Tipo, tarde inteira, 10 horas junto, direto, assim, na sala, só eu e ela. Em sala online. E aí... entender. E daí,
A gente foi ficando e logo isso foi ficando sério. Tipo, olha, eu falava pra ela, eu não acho isso de web namorar legal, eu tenho vergonha disso. Certo. Ela falava a mesma coisa. E aí a gente combinou de falar assim, ó, a gente vamos se encontrar. A gente quer se encontrar porque namoro de verdade tem que ser cara a cara e desse jeito não dá certo, não dá pra levar isso tão adiante. E essa ideia foi se amadurecendo. Ela foi se amadurecendo e passaram-se uns meses e eu tinha terminado os estudos. Eu terminei de estudar com 19 anos. Eu tinha terminado, feito o Enem, conseguido uma nota ok. Eu ia me aplicar para História. Ia colocar a minha faculdade lá pro Rio Grande do Sul, porque eu morava na Bahia e ela morava no Rio Grande do Sul, correto? Certo. Morava na Bahia, e aí eu coloquei lá, e a minha família ficou meio assim, sabe? Porque, nossa, por que tu tá colocando uma faculdade lá pro Rio Grande do Sul? E aí eu comecei a dar um migué, só que logo eu falei, ó, conheci uma garota e tal, tô indo pra lá. Os pais dela, eles vão me apoiar. Eu inventei tudo, sabe? Eu combinei com ela pra falar com uma parente dela, acho que uma amiga, sei lá, pra se passar pela mãe dela. E eu combinei tudo, os meus pais foram bem bobinhos aí, sabe? Tipo, tava na cara que era mentira. Mas acabou que eles caíram nessa. E eles acreditavam que os meus sogros, eles iam me apoiar lá. Tudo, Miguel. Então foi comprado pra mim as passagens de avião e eu fui pra lá. E daí, ó, primeira vez entrando assim no aeroporto e tal, eu tava bem triste, porque a minha mãe foi comigo e eu me despedi dela. E eu chorei e tal, não sei o quê. Daí eu, no voo mesmo, eu já percebi que tudo era caro, sabe? No aeroporto, então. E daí quando eu cheguei lá. Um pão de queijo e um na... café é R$25. Sim, eu tinha. Quando eu vim aqui pra São Paulo, eu mandei lá no grupo, tipo, bagulho, R$30, 2 pãezinhos de queijo. Mas enfim. Daí eu fiquei lá por um tempo e a intenção era o seguinte, era pra ela me encontrar em Porto Alegre. Só que as irmãs dela tinham levado ela na praia e estavam com a identidade dela. E ela não podia pegar um ônibus sem identidade, porque ela era menor. Só pra eu te explicar, quando eu conheci ela, ela tinha 15 anos. Certo. E eu tinha 18. Certo. Daí, o que eu fiz? Eu fiquei assustado, né? Poxa, tu tinha que me encontrar aqui. Onde é que tu tá? E ela falou, não, porque minhas irmãs estão com o meu documento. Então, amanhã eu pego o documento e eu vou te encontrar. Mas como amanhã, Daí cara? eu fiquei no outro... Oi? Mas e como amanhã? E como é que você fez, malandro? Então, aí que eu vou chegar. Eu fiquei puto, sabe? Isso aí eu tava em São Paulo ainda. Porque eu pegava outro voo pra ir pra Porto Alegre. Eu já tava até pensando em voltar. Eu falei, porra, essa menina me deu um golpe, sabe? Eu vou ser feito de trouxa. Eu vou aparecer lá no Balanço Geral em alguma reportagem aleatória. Aí eu fiquei assustado, mas ela me acalmou assim. Eu falei, pô, já tô aqui, já tô na chuva, agora eu vou me molhar. Certo. Daí eu peguei o voo pra Porto Alegre e fiz o seguinte. De lá eu fui direto pra um hotel. Avenida Farrapos. O ouvinte de Porto Alegre vai conhecer esse lugar. É um lugar muito feio, meu. Mas serviu, sabe? Pelo menos eu não dormi na rua. Daí eu fiquei lá, comprei uma pizza, tudo muito caro, sabe? Já fui ficando assim assustado. Falei, porra, como eu vou morar aqui sem apoio nenhum, sem trabalho, sabe? Então, eu já fui comunicando ela, ó, negócio aqui tá esquisito, tá complicado, meu dinheiro logo acaba, e aí o que a gente faz? Foi aí que eu dei a ideia pra ela da gente voltar aqui pra Bahia, lá pra Bahia, aliás. Então, e ela, maluca, de prontidão ela aceitou. Ué? Sem mais nem menos. Mas precisava da autorização dos pais. Ah, aí que vem a história, calma aí. Precisava da autorização dos pais, só que ela não pediu nada pros pais dela. Então, nesse dia aí, a gente já combinou de se encontrar na rodoviária de Porto Alegre. Daí eu peguei um Uber e fui pra lá. Chegando lá eu esperei, porque da cidade dela, que é na Serra, até Porto Alegre demora um pouquinho. Então eu esperei bastante e a gente foi se falando. E pra mãe dela, ela falou o seguinte, olha, eu vou fazer um trabalho na livraria ali, não sei o quê, e logo eu tô aí. E a mãe dela super controladora. Tinha passado assim 1 hora, a mãe dela já tava mandando mensagem. Só que enquanto a mãe dela mandava mensagem, ela já tava vindo ao meu encontro. Mas pra comprar passagem, menor de idade, tem que ter assinatura. Você falsificou? Cara, mas... Porra, é cidadezinha pequenininha, sabe? A rodoviária é muito minúscula. É bagunça, sabe? E ela não precisou de nada desse tipo. Sério?
Sério. Cara, isso Tanto podia que... ter te dado um chilindró fudido. Cara, mas eu vou chegar lá. Você ia cair na cadeia Olha. como Jack. Nego ia fazer a sodomia com você. Ia ser uga-uga dia e noite. Não. Olha, como tu diz, né? Eu só tô colocando a cabecinha. Aham. Então, daí... Então vai o corpinho. Tá, daí ela tava vindo, comprou lá a passagem sem mais nem menos, tranquilo. Ainda bem, né? Porque o que eu ia fazer em Porto Alegre sozinho? Eu tava indo pra ela. Certo, daí quando ela chegou, ela começou a mandar foto assim de onde ela tava, tal, do lugar pra eu encontrar ela. E cara, eu fui ao encontro dela e do nada assim ela começou a me abraçar e me beijar. Ela teve a iniciativa, sabe? Eu tava meio tímido, nunca tinha beijado, 19 anos na cara, eu nunca tinha beijado. Olha e ela já só. começou a me beijar. Daí a gente foi assim e tal, e a pau intenção ficou era durão. que era pegar um... Oi? E o pau já ficou durão, lógico. Ah, claro, né? Ah. Tá, meu. Daí foi o seguinte. Eu queria pegar um ônibus e ir direto pra Bahia, de lá mesmo, do Rio Grande do Sul. Ah, Ia dar uns 3 dias de viagem, no mínimo, eu não sei. é. E você é Daí eu ricão, falei você tem assim- dinheiro. Ah, quem dera, hein, meu. Ricão. Não. Mas você tinha o dinheiro para as passagens, pelo menos. Ah, quem bancou foi o meu pai. Tá, Eu nem trabalhava. entendi. Aí, beleza. E aí? Tá, então. E aí que eu fui assim no bagulho lá da passagem e procurei a passagem pra minha cidade. E não tinha. Daí eu liguei assim pra minha mãe: olha, mãe, não sei o que, eu tô levando uma surpresa pra senhora. E ela já ficou meio esquisita, assim, sabe? Sei. Daí eu falei: é a Vitória, que é o nome da minha ex. Você tava é levando a não sei. Hum. Aham. E aí a minha mãe já quase teve um desmaio, porque ela é bem fraca, assim, dos nervos, sabe? E aí passou pro meu pai, a gente conversou, e eu fiquei convencendo ele a pagar a passagem. Ele não queria pagar a passagem. Com razão, né? E daí eu vi que não ia dar pra comprar passagem lá, e eu fui pro mesmo hotel que eu tava. Mas aí, por ela ser menor de idade, ela não poderia ficar lá. Nossa. O cara falou que se acontecesse alguma coisa era responsabilidade deles. Mamãe. Então o que eu fiz? Eu pedi um Uber e a gente foi direto pro aeroporto. Nossa. Mamãe, me cara, acuda. Nisso, olha, deixa eu te dar o contexto. Nisso aí, a família dela já tava maluca, porque ela já tinha falado que tinha fugido, já tava em Porto Alegre, e daí o cunhado e a irmã dela estavam indo pra Porto Alegre de carro correndo. Inclusive, eles quase sofreram um acidente. E a mãe dela, ela já tava indo na polícia, Nossa. ligando pra ela, tentando rastrear o chip, sabe? E daí nisso a gente tava bem de boa lá na rodoviária, eu não tava sabendo disso ainda. O pai dela é muito esquisito, sabe, cara? Eu ainda vou chegar nessa parte aí, mas o pai dela é muito esquisito, estava de boa, sabe? Tranquilo, a Vitória quer fazer a vida dela, que faça, sabe? Não sei o quê. Eu ainda falei com ele e tal. Enfim, a gente ficou na rodoviária e eu voltei a ligar pro meu pai. Eu falei: ô pai, não sei o que, a gente tá no aeroporto. A gente tá aqui, não sei o que, frio, não sei o que. Deixa eu comprar as passagens pra gente voltar. E o meu pai, ele me ama demais, sabe? Ele, quando eu tava saindo de lá, chorou e tal. E ele me queria lá, nem que seja com essa menina aí. Então, eu pedi pra minha irmã comprar, porque a minha internet, ela só podia... Eu só podia usar o WhatsApp, eu não podia usar outras coisas. Daí minha irmã comprou, ela me mandou o comprovante assim no e-mail e tal. O meu pai colocou uma recarga e daí no outro dia a gente ia fazer o check-in. E a gente passou a noite inteira no aeroporto. Sentado lá no banco frio e gelado, mas ó, foi uma das melhores noites da minha vida, eu posso te garantir. Por quê? Porque, nossa, a gente ficava tipo o tempo todo assim se beijando, sabe? Nunca tinha beijado, primeira coisa, sabe? Era igual transar, sabe, meu? Sei. A gente se beijou e tal, a gente foi lá no banheiro dos PCD e fez umas coisas. É mesmo? Tá louco. Inesquecível, hein, meu. Mas a gente não chegou a transar, sabe? Mas rolou uma coisa ali. Mas foi gostoso. Muito bom. Demais. Enfim. É muito melhor do que ficar na ela- internet conversando besteira? Seja sincero. Claro, meu. Inclusive, ouvinte, não come puta, tá, meu? Mas dá uma saída aí, encontra alguma coisa pra ti, porque essa vida de Jorginho não é pra ninguém, não, meu. Aí, ó. Então, meu, aí a gente ficou lá e tal, a gente foi no banheiro umas 2 vezes. E a gente ficava lá, e eu comprava alguma coisa pra ela comer. Sei que passou bem rapidinho, sabe, cara? Foi a madrugada inteira.
e passou bem rapidinho. Aí no outro dia, lá pelas 9 da manhã, Aí o papai mandou a fiz passagem. papai mandou a passagem. De avião ou buzunga? Avião, a gente tava no aeroporto. Legal. O guarda Daí- do aeroporto não chegou a abordar vocês ou não? Não, bem tranquilo. Bem tranquilo. Ah. Daí a gente ficou lá, fiz o check-in, daí já fui lá na área de embarque e a gente ficou lá esperando. A gente comeu mais alguma coisa, ficou se beijando muito mais. E daí, só alegria, meu. Ah. Daí é o seguinte, aí chegou a hora do voo, a gente embarcou, ela nunca tinha andado de avião. Certo. Daí, mas ela dormiu a viagem praticamente toda. Mas foi legal de qualquer jeito, sabe, meu? Tu sentar ali com a tua mina, de mão dada, abraçado e tal. O ouvinte precisa saber como isso é. Daí, a gente sentou lá, o voo foi rapidinho, acho que a gente foi pra Guarulhos. De Guarulhos eu tive que pegar um táxi pra ir pra Campinas. Certo. Sério, porque tinha escala. E eu não achei o ônibus da empresa, o ônibus que levava a gente pro outro aeroporto. Então eu paguei 200 conto na porra do táxi. Pois é, meu, 200. Daí o seguinte, a gente chegou em Campinas, e em Campinas eu não sei o que deu, meu. Eu tava carregando um monte de mala e, nossa, eu tava fudido. E daí demorou pra eu achar, assim, a área de embarque e tal, não sei o que. E eu tava muito cansado, mas eu achei finalmente. Aí eu tinha um sentimento assim, ó, porra, cheguei na última etapa, sabe? É só eu ficar sentado aqui e logo eu chego no meu destino. Pausa na história. Eu disse, 2 perguntas. Aqui, nesse ponto da história, os parentes dela estavam em favor seu ou contra? Primeira pergunta. Segunda pergunta, pra fazer a viagem de avião, quem assinou os documentos lá? Ou se for confissão de crime, nem fala. não, os pais dela estavam, principalmente as irmãs, tanto que as irmãs dela até hoje não falam com ela. Tá, São de mal, sabe? tá. E daí, totalmente contra mim, estavam na polícia e tal, fazendo BO e tudo. Daí, tipo assim, meu, pra comprar a passagem foi de boa, não precisou assinar nada, sabe? Foi como se ela fosse uma maior de idade. Não precisou E daí- de nada? Nada, tipo, a minha irmã comprou a passagem do Breno, a passagem da Vitória, tranquilo. Ah, tá. Não, agora você explicou. A sua irmã comprou. Ela deve Sim, ter sim, colocado, sim. inclusive, os dados dela. Não, acho que não, porque quando chegou no meu e-mail tava lá o nome dela, da Vitória. A sua irmã, ela deve ter comprado e deve ter colocado que você estava responsável por ela. E como você, como maior de idade, você Sim, pôde. com certeza. Tá. Pode ser. Agora já clareou aqui. Beleza. Bom, você estava no último avião. Você pensou, Sim. agora é só descer e ser feliz. E aí? Isso aí, meu. Nossa, era exatamente isso. Daí a gente foi na Bahia, a gente foi numa cidade grande, porque na minha cidade não tem aeroporto, e de lá eu tive que pegar outro táxi. E adivinha quanto foi? R$200. R$200. De novo. Tá, chegando lá, meu, minha mãe Cartãozinho recebeu... do papai sangrando. Enfim, Pobre. mas graças a Deus ele já pagou tudo e tá de boa. Mas é o seguinte, a gente chegou lá e a gente foi muito bem recebido, tal, aquele choque de início, tipo, do nada eu trago uma garota pra morar comigo. E a gente chegou lá, todo mundo atencioso com ela, tratando da melhor forma, a gente conversou, tal. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu, quando a gente ficou sozinho no quarto pela primeira vez, eu fui inventar de chupar o peito dela. E adivinha, gosto. Nossa. Tava sem azedo. banho? Sim, meu, porque a gente tinha viajado o dia todo. Puta que pariu. Azedão, queijão. Nossa, meu. Daí eu nem falei nada pra ela, sabe? Eu só saí do quarto assim, cuspi, tomei uma água e comi uma uva. Puta que pariu. Puxa vida. É o leite do peito, só que virou queijo. Puxa Meu, nossa, vida. azedo. Eu lembro do gosto até agora, pra te falar a verdade. Puta merda.
Mas aí beleza. Não, mas peraí. Aí quando você chegou em casa, peraí. Isso aí tá, você tem que explicar. Aí você chegou em casa. O papai e mamãe falou o quê? Papai e mamãe ficou assustado, né? Ficou em choque. Mas, tipo assim, tratando ela da melhor forma. E meu pai falava toda hora, amor, mas e os pais dela, e a mãe dela, não sei o quê. Porque até aí eu não tinha falado que ela tinha fugido, sabe? Até aí eles não sabiam que a polícia tava atrás de mim. E realmente tava. Daí imediatamente, assim, a gente foi dormir e tal. E no dia, na verdade, a gente foi tomar um banho junto. Muito bom, por sinal. Até agora é só vitória, meu. Só não vitória. tenho nada o que reclamar. Só vitória. Tá, meu, aí a gente tomou um banho junto, pá. E, tipo, a gente não tinha mais aquela... Sei lá, a gente não tinha vergonha, sabe? A gente parecia que a gente tava junto há muito tempo. Parecia que a gente tinha maior intimidade. Sei. E daí, dia seguinte, acho que a gente nem transou, meu. A gente tava tão cansado que não rolou nada. Também depois dessa do peito, eu nem tinha vontade, né? De fato. Daí eu fiz o seguinte, a gente dormiu e tal. E no dia seguinte, meu, tarde inteira, pá. E daí acho que passou um dia, exatamente um dia. No dia seguinte eu tava com ela, comendo ela, e daí o meu pai bate na porta. Ele falou, não, mas pera aí, que vai piorar muito, meu. Bateu na porta, tá, e tipo, sabe que camisinha é uma desgraça, né, meu? E tava lá, aquela coisa chata, puta merda. E daí, ó, veio uns investigadores falar contigo, falou bem assim. Chegou na cena do crime. O investigador chegou e o crime tava acontecendo. Meu, vale destacar, nessa época ela tinha que idade? Ela tinha 16 anos. Ai. Tá, chegou lá. Ela chegou a passar em programa jornalístico, balanço geral, essas coisas ou não? Não é pra tanto assim. Tá, aí o investigador tinha chegado, ficaram lá na sala, eu me vesti rapidinho. Nossa, tudo sujo, né, meu? Mas enfim. Fui lá, pá, e eles falaram, vocês têm que acompanhar a gente na delegacia. Ai. Sim. Só que, tipo assim, por algum motivo eu tava tranquilo, porque eu sei que eu tinha, tipo, todas as mensagens, ela veio de livre e espontânea vontade. Os parentes dela ficaram falando que eu sequestrei ela, mas eu não sequestrei ela, sabe? Ela veio porque quis, ela não era uma criança. Pra ser justo, vamos ser justos, né? Não, lógico. Então a gente foi lá, tipo, me trataram bem, sabe? Não tiveram falta de respeito. Inclusive, um deles ficava até fazendo piada assim, não sei o que, vou te levar aí atrás, tal, não sei o que. E eu levei super de boa, sabe? Os caras estavam bem tranquilos. Mas estavam fazendo o trabalho deles, né? Daí eu cheguei lá, fui prestar o depoimento e contei essa história que eu te contei, né? Tive que contar tudo. Conheci ela por um aplicativo, isso e aquilo, tal, minha namorada, a gente tá junto há tanto tempo. E nessa época eu tinha o quê? A gente tava 9 meses web namorando, eu tinha acabado de se ver. Aí eu contei tudo pra eles. Aí depois foi a vez dela dar o depoimento. E aí meu pai ligou pra minha mãe. A minha mãe foi lá, louca da vida, sabe? Achando que eu ia ser preso e tal. Aí a minha mãe prestou depoimento também, então. Ele trouxe ela aqui e tal, falou isso e isso, conheceu ela ali. Mesma coisa que eu falei. E daí um dos investigadores ligou pro pai dela e perguntou se eles queriam que ela voltasse. Ele falou, não, eu quero sim, e se possível que esse cara vá pra cadeia. Aí você sentou. Aí sentou. Daí eu vindo tudo assim, tava na mesma sala, e o investigador falou, ele quer a filha dele de volta e tal, e ele te quer na cadeia. Aí ela, não, mas eu não quero voltar, isso e aquilo. E daí o outro investigador, o mais de boa, ele começou a me tranquilizar, não, relaxa, eu conheço ali uma pessoa no conselho tutelar, eu vou trazer aqui e vai resolver essa situação numa boa. Certo. E daí... Esse é o jogo do policial bom e policial ruim. Vocês sabem, Só né? que, ambos eram bons, sabe? Só que um era mais filho da puta. Tá. Mas enfim. Daí ligou pra mãe dela queria que ela voltasse a todo custo. Eu falando com ela, não, deixa ela aqui, por isso, a minha família é de boa, tal, não sei o quê. Ela vai ficar bem aqui, mas ela queria. E daí chegou a mulher do conselho tutelar. E aí a gente explicou tudo pra ela. E daí eles fizeram uma investigação sobre a minha família. E viram que tanto eu quanto eles estavam de boa, não tinha nada, sabe? Tudo limpo. E depois eles, no outro dia, foram lá em casa, o conselho tutelar. E fizeram entrevista lá com o pessoal, tal. Viram que era uma casa boa, uma gente boa.
tudo tranquilo. Falaram assim, ó, só coloca ela numa Na escola. escola. Sim, ela tem que frequentar a escola e tudo. E não há crime aqui. Ela é uma garota de 16 anos que tem plena noção do que ela tá fazendo, sabe? Se ela fosse menor de 14 anos, aí seria um problemão. Mas ela não é. Aí já era. Aí era chilindró. Aí era chilindró. Enfim. E daí minha mãe foi falando com a mãe dela e foi tranquilizando ela, pá. E ela desistiu dessa ideia da Vitória voltar. E ela ficou lá com a gente. Tá, daí eu vou te falar um pouco como era a nossa relação, pode ser? Pode? Nossa relação era o seguinte, ela era uma garota, tipo, meio our girl, sabe? Tipo, meio dissidente, assim. Sei. E ela tinha a mesma ideia que eu, tal. A gente pensava bem igual, tipo, tanto sobre política, alimentação, ideologia, tudo a gente era certinho, sabe? Só que ela era meio borderline, sabe? Meio louquinha. Sei. E daí, muito ciumenta mesmo, tipo, ciumenta demais. Tá, daí ela era muito ciumenta e, não podia seguir mulher. Não podia dar like em mulher. Não podia ter amiga. Não podia ter contato de mulher. Se tiver um filme assim, ó, que aparece uma teta, assim, ó, não podia ver. O Sopranos, sabe Sopranos? Sim. Tu é fã, não é? Fã, Eu gosto muito. pra caralho. Eu já tinha assistido uma vez, eu queria rever. Não podia, porque bada bing, um monte de teta e tal. Ciúmes, assim, elevadíssimo, sabe? Exagero. Sei. E isso foi me deixando puto, me desgastando. Aí, só que ela era uma boa pessoa, sabe? Ainda, tipo, ela sabia cozinhar muito bem, me tratava muito bem. Mas tinha as nossas brigas, sabe, meu? De vez em quando, assim, a gente brigava muito. Então tá, ela era ciumenta, era uma boa garota e era uma garota muito interessante. E ela ia pra escola. E ela também era muito bonita, sabe? Padrão Sei. Rio Grande do Sul. Sei. Só não era loirinha, mas era muito bonita. Certo. Daí o seguinte, ela ia pra escola e a molecada da Bahia tá ligado, né? Só tão acostumado ali com as coisas feias. Daí chegou a minha namorada e os moleques já começaram a, sabe? Atiçou, né? E daí ela falou, não, eu namoro, isso e aquilo. Mesmo assim os moleques, sabe? Os caras não respeitavam. E aí, tipo assim, isso me estressava muito, sabe? Eu queria estar estudando nessa época só pra estar ali e tal, e estar tendo contato com ela, mas eu já tinha terminado meus estudos. E Certo. infelizmente eu fiquei parado nesse ano aí, porque não tinha emprego lá na minha região, sabe? Um dos motivos pra gente ir pro Rio Grande do Sul é porque é um lugar melhor que a Bahia, e porque tinha emprego lá, muito emprego. Sim. Ainda tem. E aí foi o seguinte, ela foi estudando. Ela era muito aplicada, tirava notas muito boas. E o pessoal continuava mexendo com ela. E o negócio era assim, ó. Toda vez que ela chegava ali pelas 11 e pouco da manhã, eu falava assim pra ela, aconteceu alguma coisa, alguém mexeu contigo? Se ela falava não, o meu dia a partir dali tava maravilhoso, nada podia estragar. Mas se ela falava assim, nossa, isso acabava comigo, sabe? E aí, se algum moleque mexia com ela, eu fazia assim, eu ficava levando ela de manhã até eu tentar achar esse moleque, só que por algum motivo eu nunca achava. Certo. Aí eu parava de levar ela de manhã, porque tinha que acordar muito cedo e tal, e era chato. Talvez Daí esse ela moleque estudava. não existia, ela falava isso só pra deixar você maluquinho ou não? Não. Eu acho que não, porque Enfim, eu não quero dar spoiler, sabe? Tá. Então, eles realmente mexiam com ela. E teve uma vez que eu tinha levado ela de manhã, só foi eu sair, ela falou, o fulano ali mexeu comigo. Mas eu já tava longe, eu já tava em casa. Mas eu acredito nela que eles realmente mexiam. E daí, à tarde, de vez em quando eu levava ela, porque era integral. De vez em quando eu buscava ela. E nunca tinha sorte de achar esse bendito moleque aí. Mas acontece que teve um dia que teve uma coisa lá na praça da escola. E foi uma coisa grande. Então todo mundo tinha que estar lá. E a praça é um lugar público e tal. Eu tinha mais chance de ver esse cara aí. E eu vi ele. Só que ele tava cheio de gente em volta, sabe? E eu não era burro de fazer alguma coisa, né? Então só esperei o pessoal sair. Mas aí ele ainda saiu acompanhado de 2 pessoas. Eu falei assim, E eu comecei a seguir ele. E eu falei assim, se ele continuar reto e não virar a esquina aqui, eu desisto. Ele continuou reto. E eu fui pra minha casa. Mas daí, eu fiz o quê? Eu simplesmente esperei. Até esqueci. Daí um dia, muito inocente, eu tava indo buscar ela. Porque tinha uns moleques mexendo com ela.
e xingando ela, ô puta, sai da frente, Ô, não sei o quê. burro! Sim, moleque da sala dela, ô, sua vagabunda, sai daí, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, meu, nossa. Daí isso era tarde, e eu fui buscar ela, e eu falei assim, ó, cadê o fulano que tá mexendo contigo? Aí ela falou, tá bem ali no bar. E eu só esperei pra fora. E esse moleque saiu acompanhado. E eu, mesmo assim, eu fui nele, não sei o quê, tu falou isso com a minha namorada, que não sei o quê. Aí ele falou, não, ele ficou negando. Eu falei assim, ó, se tu não... E eu falei assim, me acompanha pra gente tirar essa história limpa. Ele falou, não, porque eu não devo nada, eu não vou te acompanhar. Aí você Eu foi falei meio assim, ó, trouxa, convenhamos, vai. Eu sei aqui. Não, por quê? Você já perguntou pra ele, o cara já meteu o louco, você já deu o recado. Você não precisava mais tirar limpo. Você já deu o Não, recado. mas eu Se queria você tirar continuar, eu limpo, vou te meu. quebrar, meu irmão. E ele arregou, ele afinou pra você. Não, afinou mesmo, porque ó, eu falei, vamos aqui, se a gente não for agora, a gente resolve isso aqui. Então, Daí o amigo que tava com ele até se afastou, sabe? E eu fiquei aliviado, porque 2 contra 1 é complicado. E daí o moleque se afastou e eu falei, vem aqui comigo, senão a gente resolve aqui. Ele veio comigo, minha namorada tava longe. E eu, tipo assim, procurando ela, e eu vi ela, eu falei, opa, vamos ali. Cheguei lá e falou, então, isso que tu tá mexendo com ela? Que história é essa? E aí ele continuou negando na frente dela. E eu falei, quer saber? Vou acreditar em ti. Mas ó, que ele falou assim, ó, não, deve ser um engano, eu falei com a fulana. E eu falei assim, ó, beleza, tu falou com a fulana, tá certo, mas ó, se a fulana estiver perto dela, tu nunca mais faz isso, tu nunca mais fala nada do tipo. Porque aí eu vou levar mal, e eu vou saber que tu tá de má fé. E ele falou, não, desculpa, não sei o que. Daí eu ainda apertei a mão dele, sabe? Como um gesto de boa fé. A partir daí ele nunca mais mexeu com ela. Nenhum da sala dela mexeu com ela. E eu fiquei aliviado. E eu fiquei me sentindo foda pra caralho, sabe? Porque certo. ela ficou me admirando mais ainda. É. Mas Mulher eles tinham diz falado que assim não, pra- mas a verdade é que elas gostam que a gente faz essas coisas. Isso aí é a marca da eu verdade. gosto. Ó, Isso a é mulher verdade. ainda tem uns pensamentos bem primitivos ainda. Bem primatão ainda. Sim. Ah, E daí, fiz isso aí, me senti foda pra caralho, vitorioso. E foi o seguinte, aí passaram-se uns dias, eu não sei porquê, provavelmente alguém tinha mexido com ela. Nossa, um moleque tinha pegado na bunda dela. Sim, tipo aquela muvuca, sabe? De saída assim, alguém passou a mão nela. E nossa, eu fiquei possesso, meu. Nossa, e eu falei, não importa quem seja esse moleque, eu não vou ter conversa. Porque eu falei assim pra ela, quando eu ver o moleque que falou contigo, que te xingou, eu vou partir pra cima dele. Só que eu pensei bem, não fiz isso. E eu falei, dessa vez eu parto pra cima e não tô nem aí. Só que aí eu fui, e aconteceu de eu dar de cara com outro que mexeu com ela. Que foi esse que eu vi na praça, lembra? Lembro. Então, foi esse que eu vi na praça e eu vi ele. E, na verdade, assim, eu cheguei pra buscar ela, ela falou, olha, amor, o fulano tá aqui. Eu falei, cadê o Mas fulano? ela também, vou te falar uma coisa, viu? Ó, isso aí é uma Sim. coisa que a gente demora muito pra entender. A mulher, quando é boa de verdade, gosta de você, ela nem te fala que o fulano tá dando ideia nela. Ela queria ver o mal, cara. Essa mulher queria ver o mal. Cara. Pode apostar. Mas, pra ser foda. justo, pra ser justo, eu falava, me diz se alguém mexer contigo. Pra ser justo. Mas eu entendo o que tu tá falando. Meu pai falou a mesma coisa. Tá. E daí ela falou, o fulano tá aqui. Aí a gente foi procurar o fulano, pro lado que normalmente ele ia. Coitado do seu Nossa, pai, hein? a Com gente- todo respeito, coitado do seu pai, hein, cara. Deve ter penado muito esse período, hein? Sim. Meu Tá. pai e minha mãe. Tá. Com certeza. Porque assim, os dois cuidavam dela igual filha, sabe? Nunca faltou nada pra ela. Ela comia muito bem, ela vivia muito bem. E apesar do Nordeste ser um lixo, eu vivia muito bem, sabe, meu? Certo. Então, depois a situação muda quando eu vou pro Rio Grande do Sul, mas eu chego lá. Tá, daí... E aí o moleque tava nesse mesmo barzinho que o outro tava. E eu fiquei assim, pra fora da escola esperando. Do lado de fora, assim, esperando ele sair. Quando ele saiu, meu, eu simplesmente só bati nele. Só dei um soco no rosto dele. E nisso ela já tinha saído, ela já tava bem longe. Bem longe. E daí o moleque correu assim pra dentro do barzinho, eu já cheguei com uma bica nele. E a gente começou a brigar ali mesmo, pá. E o dono do bar falou assim, aqui não. E a gente saiu. Quando a gente saiu, ele conseguiu me acertar um soco assim atrás da cabeça, mas foi o único soco que ele conseguiu acertar. Eu tava com tanta raiva, meu, que eu bati nesse moleque como se não houvesse amanhã. Sei. Eu descontei a raiva de todos os moleques que mexiam com ela, descontei a raiva do que ele fez e descontei a raiva do que passou a mão na bunda dela. Então esse moleque foi me jogar no chão, só que não sei como, mas eu consegui ficar por cima dele. E no momento que eu fico por cima dele, eu começo a bater. E eu só parei porque chegou um outro cara, um outro amigo dele, e veio separar. Aí você Só que eu achei estragou que ele. esse moleque...
Sim, nossa, o olho dele ficou sangrando, tipo, descendo sangue mesmo. E ele cuspindo sangue e tal, e cai, tipo, sentado assim na calçada. E eu do lado dele, assim. Ele não teve reação, sabe? Daí... Não, eu tive que descontar, meu. Só que, o que acontece? Eu fui pra casa vitorioso, tipo, porra, eu sou foda, não sei o quê. Me vangloriei, sabe? Eu mereci as glórias. E daí, cheguei em casa, ela fez tipo, eu tinha ralado um pouco o dedo, porque eu caí no chão quando ele me derrubou, quando eu bati nele. E daí, ela fazendo os curativos, a gente foi almoçar. E eu, foda, sabe? Ô, o que tuas amigas estão falando aí, não sei o quê. O que aconteceu com o moleque? Ele foi pro hospital, não sei o quê. E daí eu, tipo, bem inocente, né, meu? Tipo, nossa, bati no moleque, não vai dar nada, sabe? Daí... Calma aí. Daí a minha irmã, que estuda na mesma escola, ela liga. Mãe, que o Breno fez isso e aquilo, bateu no fulano e tá dando um maior problema aqui. E daí, meu, minha mãe é exagerada, sabe? Quando ela pega pra gritar, assim, ela não para. É uma pessoa muito doce, mas abriu a boca, não fecha mais, meu. E eu tava almoçando ali, logo eu perdi o apetite, ela começou a me xingar de tudo que tu pode imaginar. E o meu pai mais tranquilo assim, mas bravo também. E daí a minha mãe começou a chorar e não sei o quê. E daí eu fiz o seguinte, eu fiquei calado. E daí, o que a minha irmã falou, não sei o quê. O que a Bia falou? Que tu bateu no menino, tirou sangue dele, não sei o quê. E aí eu expliquei a história, não, porque ele mexeu com a Vitória, não sei o quê. Ela nem queria saber, sabe? Com razão também, eu sei que eu fui errado. Certo. E daí foi o seguinte, esse moleque aí por acaso mexia com as coisas erradas, sabe? E tinha contato com gente errada. E sabia onde eu morava, sabe? Em outras palavras, você deve ter no meu palpite, eu acho que você bateu no fogueteiro, eu acho. Ou não? Não sei, meu, mas o moleque tinha uns contatos, sabe? E daí, eu todo, tipo, decente, eu não tinha contato com ninguém, sabe, meu? Eu sou de boa. E aí eu fiquei em casa, não vou mentir, eu fiquei assustado. Eu falei assim, liga pra um parente aí na roça pra eu me abrigar lá, sabe? Eu falei assim. E aí, meu, eu fiquei lá, a Vitória assustada também já começou a ver passagem, porque ela não queria voltar pra escola, porque ela tinha medo de armarem pra ela, de pegarem ela lá e espancarem ela. E aí, ela já começou a ver passagem, o moleque ficou falando assim pra minha irmã, teu irmão vai perder o CPF, começou a mostrar foto de arma pra ela. Daí, meu, vai perder o CPF, foto de arma, não sei o quê. Toda aquela coisa, minha mãe foi na escola tentar tirar isso aí a limpo. A mãe do moleque. Por acaso o moleque já era de maior. Isso que eu tive sorte. Que ele já era maior de idade. Repetente. Daí passou o tempo. Nesse mesmo dia minha mãe foi na escola, voltou. Falou que tá todo mundo bravo comigo. Que os irmãos do moleque, amigo do moleque, querem me pegar, querem me matar. Que eu não posso colocar a cara na rua, senão eu vou morrer. Bem assim. E, porra, eu fiquei assustado, meu, porque isso nunca tinha acontecido comigo, sabe? Eu inocentemente só bati em um cara, né? Eu não achei que isso ia causar minha morte. Eu pensava assim, meu, será que eu vou morrer só porque eu fiz isso? Que coisa desgraçada, né? Mas tá. Aí a Vitória começou a ver passagem, eu falei, deixa que eu compro. Eu comprei a passagem, acho que eu comprei a passagem assim, pra uma semana depois do ocorrido. E foi cara, sabe? E foi paga à vista ainda. Muito caro. Enfim. E aí, nesse tempo aí que a gente ficou em casa, a gente não botava a cara na rua, sabe? A gente nem olhava. Aí no dia seguinte do ocorrido, bateram lá na minha porta uns 8 negros. Sem brincadeira. Meu Deus. Sem brincadeira. Dentre esses 8 negros, o que eu bati. Puta que pariu. E o papai teve que dar conta. Não, quem deu conta foi a minha mãe. Sabe por quê? Pior ainda, puta que me pariu. Não, mas minha mãe, foda, minha mãe sustentou. Porque o meu pai é deficiente físico, sabe? Ele tem a perna amputada. Então pra ele sair e andar assim, ele tem que colocar uma prótese. Então minha mãe foi atender de boa, assim. Minha mãe foi atender tranquila, deixa eu ver aqui quem quer. Aí do nada, 8 negros assim na porta, sabe? E uns do tamanho do portão. E daí, eu já fiquei assustado, eu já fui ali, sabe, eu pulei a janela, fui lá e fui pro quintal do meu avô. Eu falei, vai que esses moleques invadem aqui, eu não vou dar nada, né, meu, eu vou morrer aqui mesmo. Eu fiquei lá escondido e, eu fui no portão do meu avô assim e comecei a ouvir. Daí demorou um tempinho assim, o meu pai foi também, começaram a conversar e não sei o quê. E qual que era o papo deles? Fala aí. O papo deles era assim,
o Breno, ele me agrediu, o Breno foi covarde, o Breno não devia ter feito isso, eu nunca mexi com essa garota, nem conheço essa garota, não sei o que lá. Aí e meu pai falou, não, mas esquece isso aí, não sei o que, acontece, isso aí, não sei o que. Tipo, mas meu pai e minha mãe estavam bem calmos até. E esse era o papo deles, me bateu, vai ter que pagar, não sei o que. E a minha mãe falou assim, mas o Breno não trabalha, o Breno não tem dinheiro, o Breno depende da gente. Ele falou, o Breno vai dar o jeito dele, porque ele vai ter que pagar. Daí, aí a gente foi, tipo, eles foram embora, sabe? Eu tive sorte. Ô, Hernani, imagina se eu atendo essa porta aí. Morte, Sabe? Eu ia morrer ali mesmo, sabe? facada, talvez tiro. Não. Sim, tipo, nossa, eu ia acabar ali mesmo. Mas eu já tava ligado. Pô, Tanto que sorte foi a minha era. mãe que falou. Você deu muita sorte mesmo, porque ainda tinha um outro perigo que você não considerou. Você podia ter ficado aleijado, cara. Pensou? De cama. Meu. Putz. Por besteira, né? Besteira. Maior besteira. Uhum. E aí? Não, tipo, quando eu fiz o que eu fiz, eu não pensei nisso, sabe? Não pensei nas consequências. Então, daí a gente ficou intocado em casa esse tempo todo, igual um fugitivo, né, Porque eu não podia botar a cara na rua. Daí, tipo assim, a gente ficava mais na sala. Tinham 2 salas lá em casa. Uma ficava mais próxima, assim, da rua. E daí a gente não podia falar nada, nem eu nem a Vitória, porque aí os meus pais já chegavam, faz silêncio, não sei o quê, e se eles ouvirem, se eles estiverem aí no portão pra ver se o Breno tá aqui, porque a gente falou que o Breno fugiu, sabe? Que o Breno sumiu. Então se eles souberem que ele tá aqui, eles vão querer invadir, não sei o quê. E daí foi isso aí durante uma semana, mais ou menos. Daí pra gente ir embora, eu acho que o nosso voo era lá pelas 10 da manhã. A gente saiu de casa umas 4, 5 da manhã. Ô, Breno, na madrugada, assim. Agora não adianta ficar querendo dar assim, vamos supor assim, querendo cobrar, assim, mas assim, no seu âmago, você sente remorso de ter colocado em risco de vida ou risco de morte a sua família inteira por causa de uma menina emocionada? Uma menina que... Cara, hoje você sente remorso? Absolutamente. Tá. Absolutamente. A minha mãe, ela estudava à noite, né? Ela teve os estudos interrompidos, ela voltou a estudar recentemente. E a minha mãe parou de ir pra escola, sabe? Porque era à noite e tal. Vai que alguém quer fazer uma maldade com ela. Ficava com medo de fazer maldade com a minha irmã, sabe, Então, a minha mãe fala assim até hoje, quando eu olho a mãe desse menino no olho, eu olho pra baixo, assim, de vergonha, de medo, de tudo, sabe? Sei. Então, é uma situação complicada que eles estão vivendo lá, Então, eu fico chateado por isso e profundamente arrependido, sabe? Tá. Mas, enfim. E a gente saiu de madrugada, e daí a gente veio tudo bem e tal, chegou no aeroporto, pegou a escala, foi pro Porto Alegre, foram buscar a gente no aeroporto, e quando eu cheguei na casa dela, tipo, barraco, sabe? Lixo. O lugar é horrível, cara, tipo... Nossa, parecia aquela casa dos acumuladores, tá ligado? Sei. Era um lugar feio, só que, porra, os caras estão me abrigando aqui e tal, vou tratar da melhor forma. Você não é bobo? Não, da melhor forma, tá? E, tipo, vou te falar que se o lugar fosse um lixo, mas o pessoal fosse gente boa, eu nem ia ligar, sabe? Eu nem ia me importar. Tá. Mas não eram gente boa. Aí que tá. No primeiro dia, foi tudo mil maravilha. Nossa, Breno pra cá, Breno pra lá, meu amor, meu anjo, não sei o quê. Os dias foram se passando e a coisa foi mudando, sabe? Por quê? Porque era uma gente extremamente falsa, sabe, Tipo, extremamente ignorante. Talvez eles viram que o dinheiro não ia nojento. pingar? Pode ser? O quê? Talvez eles acharam que você ia chegar abonado na grana e se decepcionaram, ou não? Não, acho que não, porque ela Não. sabia que eu não tinha emprego, que eu tava vindo lá justamente pra arrumar um emprego. Não, mas será que de repente a família não achou assim, ele vai vir, o papai vai sustentar, vai ficar tudo bem? Ou não? Ah, eu acho que sim, porque a Vitória, ela teve tudo do bom e do melhor, Tipo, nossa, eu comi uns pratão de bife, de fígado, sabe, Era fartura. Quando eu cheguei lá, eu quase passei fome, eu não tô nem brincando. Tá. Aí você chegou no Rio Grande do Sul, a casa era um lixo. Primeiros dias, Breninho, paz e amor. Depois você virou o quê? Depois eu virei o esquisito, o estranho, o sem educação, sabe? O sem respeito. Tipo, sabe, porque eu não sei quando isso começou. Mas o pessoal começou a me ver de uma forma muito esquisita, Tipo, e daí morava assim, morava a família da Vitória. Do lado moravam os tios da Vitória.
e do lado dessa casa moravam os avós da Vitória. Então todo dia era fofoca do meu nome pra essa gente. Todo dia. Mas, gente, tudo é... lá eles falam assim, ó, vou te avançar, que é, eu vou te bater, não sei o quê. Tudo era vou te avançar, não sei o quê. As filhas as irmãs da Vitória não falavam com o pai há 8, 9 anos. Sabe, uma gente extremamente esquisita. Então... E não falavam com a Vitória, não falam até hoje, sabe? Pra tu ter noção, quando as irmãs dela iam na casa da Vitória, a gente tinha que sair de lá. Pra não acontecer briga, sabe? Pra não acontecer de eles avançarem na gente. Era situação difícil. Então era brutal. Era brutal, meu, era brutal. Pra tu ver, eu não tô mentindo, mas quando a nossa situação tava fodida, teve um dia assim, ó, que eu tinha começado a falar com meu irmão, pedir ajuda mesmo, mano, não sei o que, minha situação aqui tá difícil, tem como tu me dar uma ajuda, me dar um abrigo, não sei o que. E ele tava pronto pra me ajudar. Só que ele falou, não dá pra trazer ela, por isso e aquilo. Hoje eu entendo, hoje eu entendo pra caralho, meu irmão. Não dá pra trazer essa menina pra cá, essa menina foi um problema na Bahia, pode ser um problema aqui. Não dá pra gente sustentar tu e ela. E daí eu não entendi. Não, porque eu vou com ela, porque eu fiz uma promessa que é minha namorada, é meu amor, minha vida. Não sei o quê. E eu falei, então não vou. Mas aí eu falei assim, eu falei com ela assim, mas não sei o quê, eu vou e eu junto um dinheiro, eu te levo, não sei o quê. Isso aí eu falei pro meu pai, pai, então eu tô pensando em ir e no futuro eu levar a Vitória comigo, que tal? Aí não sei o que, o meu pai já colocou isso, sem maldade, sabe? Ele não sabia que era um segredo. Daí ele já colocou isso no ouvido da família dela. Isso foi à noite. Eu falei pra ele à noite, dormi. Quando eu acordei no outro dia, lá pelas 11 da manhã, por aí, porque eu trabalhava de madrugada, sabe? Eu ia à noite e ficava a madrugada inteira, voltava às 6 da manhã e ia dormir. Eu dormia o dia inteiro. Aí quando eu acordei assim, já acordei com discussão, sabe? E a Vitória falou, meu pai quer falar contigo, não sei o quê. E o pai dela bem bruto, assim, bem um cara, sabe aquele cara esquisito, bruto, nojento, feio, fedido, sabe? Sei. Era o pai dela. Brucutu, assim, sabe? Esquisito. Sei. E aí eu sentei lá no sofá, pequenininho. O que o senhor tem pra falar comigo? Não sei o quê. Aí ele começou não sei o que, tu quer levar a Vitória, não sei o que, a gente já foi na delegacia, daqui a Vitória não sai. Daqui a Vitória não sai, não sei o que, se tu quiser sair tu pode ir, mas a Vitória fica. E a mãe dela a mesma coisa, sabe? A Vitória não vai sair, não sei o que. A gente já foi ali na delegacia, se ela sair, tu vai preso, não sei o que. E fiquei nessa situação de merda, sabe, meu? E eu vi que ele foi o ponto mais baixo que a gente já chegou, porque eu já cheguei a ficar dias sem falar com eles. Porque eu chegava do trabalho e a Vitória já ia no meu ouvido, falaram isso aqui de ti. Falando que tu não é homem suficiente. Sabe por que, Hernani, eu não era homem suficiente? Por quê? Porque eu não queria... eu tava trabalhando, eu ganhava 1.900. E eu não queria pagar um aluguel, pagar gás, pagar água, pagar luz, pagar alimentação. Não conseguia, literalmente não conseguia. Sabe? Pera aí. Tu acha que eu não sou homem por isso, meu? Calma aí. O trabalho que você arrumou era o quê? Meu trabalho era em uma serraria, uma firma que fazia madeira compensada. O trampo era bom? Não era bom, meu. Era um trampo que ele não era extremamente pesado, mas imagina tu ficar 8, 6, 7 horas fazendo a mesma coisa todo o tempo. Cansa, sabe? Tá. Eu fazia Primeiro eu comecei ajudando na serra e era tipo bem de boa, sabe? Eu ficava de um lado, o cara ficava do outro lado e daí a gente ia passando a madeira compensada, ela ia sendo cortada e lá embaixo as duas pessoas elas separavam o bom do ruim. Era de boa. Só que aí eu não me dei bem com o supervisor. Aí já viu, né? Por quê? O cara me colocava pra fazer o que tinha de pior. Daí eu comecei a ajudar um maluquinho lá a separar a madeira que é verde. A madeira verde ela é o compensado, só que ela tá úmida. E por ela tá úmida, ela é um pouquinho mais pesada. E é tranquilo tu pegar, mas quando tu pega umas 50, umas 60, madeira dessa tu tá fudido, sabe, meu? E daí me colocavam pra fazer esse trabalho pesado pra ajudar esse cara. Aí às vezes eu ia fazer outras coisas. E aí esse cara arrumou uma intriga com o pessoal que operava as máquinas ali e tal. E ele teve que sair dali. Colocaram esse cara no meu lugar na serra. E esse filho da puta, ele me colocou pra fazer isso aí sozinho, meu. Um trabalho que exigiu uma pessoa ali, uma ajuda, ele me colocou pra fazer sozinho. E eu me fudi aí, meu. Daí foi o seguinte, um dia eu tava conversando com o pessoal lá, e eles falaram assim, fala com o Celso, que é o chefão lá, fala com o Celso que ele te muda ele troca aí o teu lugar, sabe? Ele te coloca pra operar uma máquina, fazer uma coisa melhor.
E aí eu fui lá e eu já fui no chefão. Falei, ô, quero uma oportunidade, não sei o que. Ele falou, nossa, meu, mas tu tá meio mal. Tu passa muito tempo no banheiro, de fato, meu. Passava muito tempo no banheiro, eu vadiava mesmo. Tá. E ó, o fulano lá, o supervisor, disse que não te quer no turno dele. Então eu vou te dar 2 opções. Ou tu vai no turno aqui do Aldo, eu acho, ou tu vai no turno do seu Zé. E o turno do seu Zé era o turno da noite, que tinha um adicional noturno e pagava mais. Então eu falei assim, ó, eu quero o turno da noite. Quando eu mudei pro turno da noite, melhorou. Porque era madeira seca e era bem levinha. Então, tipo, bem de boa. E daí eu fiquei trabalhando nesse emprego aí e foi isso, sabe? Eu fiquei 3 meses. Foi o tempo da experiência. Tá. Pera aí. Agora calma lá. Calma lá, que é um momento aqui de muita tensão. Então você ficou 3 meses no trampo. O pagamento não era um pagamento. Não era um pagamento ruim. 1.900 não é uma coisa, pra primeiro emprego, não é ruim. 1.900 quando eu tava no primeiro turno. Quando eu fui pro segundo turno foi 2 e pouquinho. Ponto. Como que você não conseguia pagar contas e gás com esse dinheiro? Por quê? Porque eu já tinha conta no cartão de crédito, sabe? Aí você sanou o mistério. Aí você sabe. As faturinhas do avião, o táxi. Aí veio tudo. Eu tive que pagar umas coisas, tipo... teve um dia que eu dei um perfume pra ela de R$300. Sem brincadeira. Nem, tipo, foi presente de fim de ano, eu dei pra ela, sabe? Pô, mas aí você foi moleque, você concorda, mano? Eu fui, meu, tipo, mas ela ficava... Compra um daqueles perfumes daqueles ambulantes haitianos, fala que é Paris 6 e entrega pra ela, pô. Ela não vai saber. O coffee, não sei o que, da O Boticário, caro pra caralho, meu. Puta que pariu. Sim, me dá isso aqui, não sei o que, e ficava fazendo uma carinha assim, não sei o que, nossa, meu. Dá até nojo de lembrar, mas eu dei pra ela. Não te conta maior. Não, essa aqui tu vai cair da cadeira. Eu comecei a trabalhar ali pelo dia 19. Então não ganhei o mês cheio. Eu ganhei uns R$800 no meu primeiro salário. Uhum. E aí, minha conta do banco ficava no celular dela. Já tá vendo onde isso vai dar, né? Não. Não tá vendo onde isso vai dar, meu? Não. Eu fui trabalhar bem de boa. Quando chegou a hora do meu intervalo, que eu puxei o celular, eu vi um monte de áudio. E aí eu falei, nossa, aí vem bomba. E veio mesmo, meu, porque ela falou assim, ó. Comprei colar de 100 e tanto, comprei isso e aquilo. Aí comprei sorvete com a minha amiga. Aí tinha uma livraria lá que tinha que pagar pra entrar. E aí ela pagou também, táxi. Meu, ela rapou meu dinheiro. E tipo, aí eu fui olhar assim, ó, no banco ali no Nubank, os Pix que foram feitos, 50, 10, 40, 30. E eu só fui rolando assim pra baixo e caralho, o que essa mina fez? E eu fui reclamar com ela aí, nossa, eu era o errado, como assim? Nunca mais mexo nas tuas coisas, como assim? Sou teu namorado, não sei. Eu falei, meu, tu pegou meu dinheiro, tu nem me pediu permissão. Tu simplesmente pegou meu dinheiro e vazou e pagou sorvete pra amiga e comprou colar. Nossa, meu, eu fiquei puto, porque ela não me pediu. Se ela tivesse me pedido e eu tivesse deixado, era outra coisa. Sobrou aí pra mim uns R$400. Dos 800. Separando madeirinha e com 400 no bolso. Meu, tava fudido. Puta. Aí ainda tinha conta pra pagar. Tinha conta pra pagar, tinha alimentação que eu tinha que comprar também. Nossa, no final do mês sobrou o que pra mim? Uns R$100. Puta que pariu. Aí, pera aí. Na pausa dramática aqui. Como estava a relação homem-mulher e a relação sexual de vocês nesta fase aqui, aonde o negócio, o pau tava torando? Como tava a sua relação com ela? A minha relação com ela tava ok, sabe? Porque quando deu isso aí de ela pegar meu dinheiro, eu briguei com ela, sabe? Eu não peguei pesado, não falei, sua puta desgraçada, tu roubou meu dinheiro. Eu não falei isso. Mas eu fui grosso com ela, sabe? Tive que ser. Porque não é justo o que ela fez. Não. Foi roubo que ela fez. E daí... Mas aí passaram o quê? 2 dias, a gente ficou mal, logo voltou. Relação do sexo. Era todo dia, se eu... Porque eu ficava muito cansado. Mas se eu não estivesse cansado, era todo dia. A mina era foda. Maquininha. Tá. Então disso eu não reclamo, não. A sua
relação com a família era ruim porque eles exigiam que você comparecesse mais financeiramente em casa. Não, eles exigiam que eu saísse da casa deles. Tipo, que eu, assim, ó, conta pra pagar, conta que ela mesma fez. Eu tinha que pagar meu cartão, eu tinha que pagar alimentação, eu tinha que pagar aluguel. Porque um aluguel de uma casa decente lá não sai por menos de 1.000, lá naquela cidade. Então, aluguel, água, alimentação, luz, internet, gás, tudo isso eu tinha que sair das minhas costas. Ela não tava trabalhando. Ela não tava nem estudando, porque eu esqueci de contar. Como a gente saiu de lá, eu acho que foi em outubro, novembro, a gente saiu de lá em novembro, ela não conseguiu terminar os estudos dela na Bahia. Então, ela repetiu de ano. Puta que pariu. E aí é o seguinte, foi uma luta pra conseguir matricular ela na escola novamente lá no Rio Grande do Sul, e ela reprovou. Então ela não tava estudando, ela não tava trabalhando, sabe? Nem colocando currículo. Ia sair tudo das minhas costas, eu não sou otário, meu. E eu não queria pagar mesmo. Tudo isso, sabe? Se fosse pra gente dividir, ó, amor, eu pago aluguel, eu pago isso, aquilo, tu paga isso, aquilo. Os dois podem crescer juntos, mas um só e não tem condições, né? Não. Aí realmente, nesse Não ponto específico, aí eu concordo com você, porque era o seu burro de carga e ela só sentando o pau no dinheiro. Aí não tem como prosperar financeiramente. Não. Eu não era homem por isso, ó. A mãe dela não falava na minha cara, eu falava pra ela. Por isso que eu tenho muita mágoa dessa velha aí. E sempre. Hoje ela mandou mensagem e eu não respondi. Ontem, na verdade. Não respondi, nem olhei o áudio dela. Quero que ela se dane. Então, depois disso, a mãe dela foi mandando mensagem. A mãe dela falava assim, ó. Esse Breno é um desgraçado, é um guri de bosta. Um guri de bosta, não sei o que, não pode te proporcionar nada. É um fudido, não sei o que. Ela falava isso pra mim. Ô, meu anjo, como tu tá? Eu tô com saudade, não sei o que. Tudo falso. Notícia, muita tá falsidade. Nossa. Muita falsidade. Tá muito bonito nessa foto, não sei o que, não sei o que lá. Vadia. Nossa, nojo dessa gente. Nojo total. Tá. Então, a convivência com eles era muito ruim. Eu esqueci de falar. Quando eles descobriram que eu tinha intenção de vir pra cá e poderia trazer ela, a situação ficou muito ruim. No nível de eu sentir medo deles me matarem. Eu não tô nem brincando, meu. Eu sentia medo. Porque eu via maldade naquela gente. Eu sentia medo de eu tá à noite assim, o pai dela me esfaquear, sabe? Eu não sei se era paranoia da minha cabeça, mas eu tinha esse medo. Tá. Eu tinha medo dessa velha me envenenar, sabe? Apesar que ela não fazia minha comida, quem fazia minha comida era a Vitória, mas eu tinha medo, sabe? Certo. Pode ser neura da minha cabeça, mas enfim. Aí no mesmo dia eu pedi desculpa, sabe? E eu fui falso. Meu, desculpa, sogra, não sei o que. Eu agi errado, não sei o que lá. E ficou tudo numa boa. Pedi desculpa pro meu sogro, ficou tudo numa boa. Daí, meu, acho que a gente vai pular um pouco mais. Não. Aí, pera aí. Aí paramos no momento de tensão. Parou a história no momento em que eles acusavam que você não era homem de verdade para a menina. Porque não estava... É porque você estava morando lá em vez de alugar um canto pra você. Exato. Pera aí. A Vitória começou a te desrespeitar como homem ou não? No sentido de você pra falar não a verdade, gosta? Não. Não, ela era bem no estilo trad wife, sabe? Ela era bem... Isso aí eu dou um valor pra ela, sabe? Ela era bem respeitosa. Legal. E aí? Aí Não. Aí a gente parou na parte que o seu irmão falou que poderia receber você, mas ela não. Aí o sogro falou pra você, daqui você não tira a menina. E aí? Isso. E aí eu concordei com ele, eu falei, o que eu vou fazer? Se eu tirar ela daqui, eu vou ser preso, ou coisa pior, sabe? Tá. E aí, meu, a gente ficou lá, eu continuei lá por um tempo, continuei trabalhando. Aí passou um tempo, eu voltei a falar com meu irmão, não sei o que e tal. E aí, ainda tá de pé? Ele falou, claro, eu te recebo, não sei o que. E aí eu falei assim pra Vitória, eu não queria terminar com ela, meu, porque eu acho que ela era uma pessoa muito boa, sabe? E muito decente. Ela só precisava amadurecer um pouco mais. Ela era muito imatura, ainda tá. Só uma questão. Você não acha que você tava cobrando muita maturidade de uma pessoa de 17 anos? Na sua opinião? Eu acho que sim, pra falar a verdade. Tá. Pronto. Uma autocrítica. Beleza. Uma autocrítica. E aí tá. E aí, irmão, tá de pé, não sei o que, tá de pé. Eu falei com ela, eu falei com ela assim, ó. Eu quero ir pra lá, porque o meu irmão falou assim, ó. Aqui em São Paulo vai ter curso pra ti. Ele é da área da elétrica, sabe? Ele ganha bem. Ele trabalha na Enel, não sei se tu conhece. Conheço, chama Enel. Enel. Ele trabalha lá,
tá bem demais, acabou de terminar o curso. Ele falou, ó, vem aqui pra mim, porque tem uma terceirizada dela aqui que oferece curso de graça. E eu fiquei, pô, da hora, meu. Meu irmão trabalha aí, ele me recomenda. Ele falou assim, ó, tu pode arrumar, nessa formação tu arruma emprego em qualquer lugar do Brasil, até no Rio Grande do Sul, se tu quiser voltar. Verdade. E eu falei, ok. E eu falei assim pra ela, ô, que tal eu ir, ficar lá um tempo, e depois voltar e a gente vê o que faz, ou tu ir pra lá. E ela falou, não. Ela falou assim, ó, a gente termina e pronto. Eu não vou ficar distante de ti, namorando contigo. Aí eu, meu, então tá certo. Eu desisti por aí. Só que a gente, sabe, briga e discussão e não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou. E eu falei pra ela, tipo, eu coloquei ela contra a parede, ó. Se for pra gente terminar, a gente termina agora. Se não, espera, eu vou e não sei o que. E deu, sabe? Eu apertei, ela concordou. Aí eu já comprei a passagem. Eu não lembro quando foi, mas foi com bastante antecedência, sabe? Eu comprei pro dia 10 de março. Eu tô aqui há 19 dias. E daí eu comprei, esperei, foi uma angústia, sabe? Porque eu passava um pouco de fome lá. Tipo assim, ó, a mãe da Vitória, o pai da Vitória, ele trabalhava no mato. Ele ficava fora a semana inteira. Sim. E a mãe dela não fazia almoço, sabe? Logo, eu comprava mistura, carne, isso e aquilo. Coisa que era diferente quando eu cheguei, mudou, sabe? Então, ela comia na sogra dela, sabe? Sozinha. Sei. Quando o marido dela chegava, ele chegava na sexta-feira à noite, ela fazia janta. Só ele comia, só ela comia. E aí era o seguinte, no final de semana, eles iam comer em restaurante fora. E a Vitória ficava em casa, de barriga vazia. Certo. E aí, a gente comia só o que eu comprava, tipo, carne, não sei o que, ou que os meus pais mandavam dinheiro lá, a gente comprava também, porque o dinheiro tava complicado. Por mais que eu trabalhasse assim, tinha conta, tal, não sei o que, coisa que eu comprei pra ela, coisa que eu comprei pra mim também, mas a gente sobreviveu, sabe? A gente não comia bem igual na Bahia, mas a gente sobreviveu. E daí foi chegando o dia de eu chegar, aquela tristeza, não sei o que. Aí chegou o grande dia de eu ir embora. Outro quer que eu conte mais um pouco aí? Não, pelo muito. amor de Deus. Quanto mais detalhe aqui... A história tá boa? Não, tá sendo... tem potencial pra ser top 5 melhores do ano. Porra, que honra. Então, daí ó, convivência ferrada e tal, o pai dela. Deixa eu te falar. Teve um dia que a Vitória é muito, sabe, muito irônica, muito desse tipo aí, sabe? Sei. E a mãe dela tava colocando ela contra a parede. Isso era de manhã. O pai dela o pai dela tava na mãe dele, que é ali perto, do lado. E ela colocou a Vitória contra a parede. Tu não arruma emprego, tu não lava prato, tu não faz isso e aquilo. A Vitória fazia, mas não era muito, não era o suficiente. Tu não faz nada em casa, tu só come, dorme, não sei o quê. E eu não tava mais trabalhando, porque eles tinham me colocado pra rua nos 3 meses. Eu tava parado só esperando vir pra cá. E daí tu não trabalha, isso e aquilo, e a Vitória começou a ser irônica. Começou a responder a mãe dela. E a mãe dela ficou de saco cheio. Sei. E a mãe dela foi nela com toda a raiva e começou a apertar ela com as unhas, sabe? E eu me coloquei no meio. Ô, sogra, não faz isso. Aí você cagou no pau, Breno. Aí você cagou no pau. Sinto. Não, sabe por quê, meu? Eu não toquei nela, eu só me coloquei no meio pra a Vitória não se prejudicar. Porque se a mãe dela pegasse ela com toda a raiva, não ia sobrar nada, sabe? Não podia. Eu pensei na Vitória. Não podia, Breno. Aí, meu... Aí eu me coloquei no meio. É que nem o Breno, vou dar um exemplo pra você. Se você namorar uma menina de 17 anos e o pai dela estiver dando uma bronca nela, você não pode se meter. Você sabia disso? Ou não? Sei, porque, ó, tá errado. eu vou te falar, o pai dela deu uma bronca nela e não me meti. Mas é o pai dela, meu. Tipo, enfim. Aí eu me coloquei no meio ali, pra não acontecer nada de pior com a Vitória. Nossa, meteu as unhas na menina. Ela meteu as unhas nela, na mãe dela, e meteu uns chutes, sabe? Ela tava sentada no sofá, começou a chutar. E a coisa começou a piorar. E aí eu consegui afastar as duas, tipo, sem tocar em ninguém, sem machucar ninguém. E a mãe dela começou, sai da minha casa, não sei o que, vai pra rua, não sei o que. E a Vitória subiu as escadas e foi arrumar as coisas dela. Eu falei, não fala assim, por mais que eu não gostasse da minha sogra, eu falei, é tua mãe, não sei o que, não faz isso, pensa bem. Ela falou, vou tirar o sobrenome, não é mais minha mãe, isso e aquilo. Maturidade. Aí eu falei, fica de boa, não sei o que. Ela ligou pra uma tia dela, falou, minha família, minha verdadeira família, coisa que essa tia dela nunca falou com ela enquanto eu tava lá, minha verdadeira família vai me dar apoio. Ela ligou, mandou mensagem pra tia dela, a tia dela cagou pra ela, sabe? A tia dela cagou pra ela, meu. Daí é o seguinte,
ela começou a arrumar as malas, não sei o que, ela pegou a minha mala, que eu fui pra lá, e começou a colocar roupa. E, vamos comigo, não sei o que. Eu falei, pô, a gente vai pra onde? Aí eu pensei assim, no calor, vamos voltar pra Bahia. Aí eu lembrei, porra, a Bahia tá complicado pra mim, pra ti. Você Daí, fechou meu, as portas. Isso que é o problema. pior, meu. Daí eu pensei, vamos pra Curitiba, eu tenho um parente de Curitiba. Mas, minha tia tá com uma situação complicada lá. Pra São Paulo, tu não pode ir, tu tá ferrada, meu. Ou tu fica aqui, ou tu fica na rua. Ela continuou arrumando e a mãe dela foi lá pra cima falar com ela. Tu não é minha mãe, não sei o que, isso e aquilo. Aí a mãe dela chorou, gritou, desceu. Quando ela desceu, ela chamou o pai da Vitória. E aí, meu, a Vitória... Eita, meu. Aí eu fui ligar pro meu pai. Isso antes do pai dela chegar, eu liguei pro meu pai. Ele tava falando, aconteceu isso e aquilo. Aí a Vitória falou assim, amor, meu pai quer falar contigo. Puta que pariu. E aí eu já desci assim Cozinho com o cu na mão. trancado, não passava uma agulha. E aí, eu tava com a chamada do meu pai. E eu coloquei assim o telefone na mesa e fui ouvir o que ele tinha pra falar. Aí ele começou a xingar a Vitória, não sei o que, falou, que o Breno, ele não te oferece nada, o Breno é um guri de bosta, não sei o que. Que o Breno, ele só quer te comer, não sei o que. Não sei o que. Começou a, descascar. E aí, tu tem que arrumar um cara que te banca, um cara que te come e te banca, não sei o que, desse jeito. Nossa. Meu pai ouvindo tudo ali. Sim. Meu pai ouvindo tudo. E depois chegou em mim, não sei o que, começou a xingar. Ele falou assim, o que tu quer com a Vitória? E eu falei assim, eu quero ter uma família com a Vitória. Puta que pariu. Foi o que bastou pro cara ficar maluco. E aí, quando ele chegava perto de mim, a minha sogra se colocava no meio assim, sabe? Pra ele não fazer nada comigo e tal. Só que todo momento por dentro eu tava fudido, sabe? Cu na mão. Por fora eu tava tranquilo. E aí ele falou, não sei o que, qualquer coisa, a gente se agarra ali fora, eu pego o meu facão e não sei o que. Eu, puta merda. Eu também tava com receio dele pegar meu celular e tacar na parede, sei lá, meu, porque tava a chamada do meu pai ali. E meu pai ouvindo tudo. Puta que... Coitado do seu pai, Breno. Puta merda, Breno. Meu. E aí, meu pai fala cara? assim, tu não precisava sair aqui e passar por humilhação, tu vivia bem aqui e tal, essa menina só... Você é o filho pródigo, Breno. Você é o filho pródigo da Bíblia. Da Bíblia. Você fez tudo lá do filho pródigo. Você gastou o dinheiro do pai. Você foi fora do seu reinado. E se fudeu fora do seu reinado. Puta merda, cara. Pois é, meu, tipo... Nossa, eu aguentei muita humilhação, meu. Tipo, nível de eu chegar assim, de eu tomar um banho, porque eu chegava do trabalho de manhã. Não, eu chegava do trabalho à noite, tipo 2 da manhã. E tomava banho. Daí no outro dia eu tomava outro banho. Porque já tinha passado o dia inteiro, eu ia trabalhar assim à tarde, tava todo suado, não sei o quê. E a mãe dela falou assim, esse negócio de tomar 2 banhos aí não pode, não sei o quê, não vai tomar 2 banhos, hein? Tipo, grosseria, ela podia chegar ao Breno. Então, acontece que a conta vem cara e não toma 2 banhos, um banho talvez seja o suficiente, né? Ela não chegava assim, ela chegava descascando, sabe? Tipo assim, eu dentro do banheiro lá fora, e ela lá fora e eu só ouvindo aqui, sabe? Considero que isso aí foi humilhação da parte dela, porque ela podia falar numa boa, sabe? Não precisava ser assim. E todo o bagulho da alimentação e tal, tipo, a gente tem que sair da casa para as irmãs dela ir lá. E ela tem que falar pra gente quando as irmãs da Vitória saem pra gente voltar, sabe? Tudo muita humilhação. Tipo, o marido da fulana, da Paula, não pode te ver, que é a irmã da Vitória. Se ver, vai te avançar, não sei o quê, não sei o quê. Se a Vitória ver, vai te avançar, vai avançar na Vitória, não sei o quê. Sim, meu, tipo, coisa foda, sabe? Os pais, os avós da Vitória falando mal de mim. Os tios, coisa que eu não posso nem contar aqui, porque é coisa de crime, sabe? Sim. Mas, tipo, eles não olham pra família deles, sabe? Eles vêm falar mal de mim, mas aconteceu coisa feia ali com aquela família. Enfim. E aí foi chegando o dia de eu ir embora. Após essa briga delas, elas ficaram muito tempo sem se falar, uns bons dias, e sem falar com o pai também. E eu falava com a mãe dela, ainda tinha uma relação dela com ela, e não falava com o pai dela, sabe? Nem dava bom dia. Por tudo que ele me falou e esse tipo de coisa. Aí é o seguinte, foi chegando o dia de eu vir embora, e eu vim embora, tal. O pai dela nem se despediu de mim. A mãe dela ainda se despediu, o pai não. Aí, meu, eu vim embora, tal, ela me acompanhou até a rodoviária, e daqui eu peguei um ônibus lá pra Porto Alegre. De Porto Alegre eu peguei um táxi pro aeroporto de Porto Alegre, e de lá eu peguei o avião pra Guarulhos.
E, meu, tipo, eu cheguei aqui, pá, meu irmão veio me receber com um primo, eles me trouxeram aqui pra cidade, e mil maravilhas, meu, pra te falar a verdade, a vida melhorou pra caralho, e, poxa, meu irmão é mó atencioso, sabe, tipo, pá, meu, eu amo meu irmão com todas as forças, sabe, todo o apoio aqui, tipo, ele é filho só por parte de pai, mas a mãe deles dá o maior apoio pra mim, Quer sabe, dizer, já tudo que teve você não umas duas, encontrou lá, você encontrou aí. Menos sim, Chavasca, óbvio. mais ou menos. Ah, aí tá, meu. Eu passei bastante tempo com meu irmão, e a minha irmã, a Vitória, ela ficava muito ciumenta, sabe? Muito ciumenta, não sei o quê, porque chegou lá a fama do meu irmão, que ele é muito putão, que ele fica com muita mulher, isso e aquilo. E, o teu irmão vai te transformar nisso também, o teu irmão é um mau exemplo pra ti, e eu não quero que tu fique com ele. Ela sentia ciúme de verdade. Eu falei, não, eu não vou trocar meu irmão, sabe? Não, ele não vai fazer nada, não sei o que e tal. E ele realmente não fez até hoje. Mesmo que eu tô solteiro, ele não fez. E eu passava muito tempo com eles, passava muito tempo com a família dele, lá o padrasto e a mãe dele, super gente boa, sabe? Almoço lá, tomo banho lá, durmo lá, bem de boa. Só que eu tô morando com a minha irmã em um apartamento. Certo. E a vida aqui, meu, é boa demais. Tipo, nossa, eu não podia ser melhor, sabe? Eu tô living the dream, como vocês Ganhando falam aí. dinheiro. Olha, eu vou começar segunda-feira no emprego novo, que a mãe do André, que é o meu irmão, arrumou pra mim, sabe? Então, ela arrumou uma cama pra mim também, uma cama box novinha, colchão pra mim. Então eu tenho o meu quarto aqui, meu, tipo, eu tenho o meu espaço, um apartamento limpo, bonito, sabe? Agradável. Então, tipo, eu não tenho o que reclamar, sabe? Minha vida mudou da água pro vinho. Os meus pais até falam assim, tu parece que engordou, tu parece que teve uma cor, sabe? Tu estava pálido, tu estava magro. E a vida mudou, não sei o quê. Poxa, mudou mesmo. Mas aí, ó, teve um dia que eu tava, deixa eu ver, o meu irmão ele trabalha, tava fazendo um curso e ele demorava 3 horas pra chegar em casa, sabe? Pegar a condução, não sei o que, demorava 3 horas. E eu tava com saudade do meu irmão. Eu falei assim, vou esperar ele aqui. E eu tava conversando com ela. Quando ele chegou, eu falei assim, ô amor, eu vou desligar aqui porque eu vou dar uma atenção pro meu irmão. Eu vou comer um pouco também, porque eu tô com fome. Isso a gente tava na casa da mãe do meu irmão. Aí eu subi lá, tal, comi alguma coisa e a gente ficou batendo um papo na mesa, sabe? Daí quando a gente saiu da mesa, a gente foi pra garagem. E na garagem a minha irmã chegou junto e a minha irmã é bem, tipo, zoeira, assim, sabe? Ela tipo, bebe, fuma, não tá nem... Ela, tipo, é sapatona, sabe? Sei, Só que não é daquelas que... Tipo, caminhoneira, sabe? sei. Ela é comportada. Só que ela, tipo, a gente conversando lá, jogando ideia fora, rindo, sabe? Daí ela falou assim, tira uma foto aí e manda pro pai, tipo, eu bebendo, sabe, fumando. Só que, tipo, eu não bebo assim e nem fumo, sabe? Só zoando. Vai matar o velho, não sei o que. E a gente, pô, rindo pra caralho e coisa boa, sabe? Daí, adivinha, eu abro o celular pra falar com a Vitória. O quê? 3 horas fora, não sei o quê, ninguém demora tanto pra comer, não sei o quê. E já aquela coisa no meu ouvido. Meu. Cada vez que eu falava com ela, parecia que aquilo me puxava pra baixo. E uma coisa ruim. Quando eu desligava o celular, eu ia pra cima de novo. E eu falei, não, eu tô aqui com meus irmãos, eu tô conversando com eles. Pô, tá mó legal, não sei o quê. Não, mas tem que falar comigo, tem que me dar atenção, sou tua namorada. 3 horas fora, não sei o quê. Não, peraí, eu tentando falar, quer saber que se dane. Eu fui lá e deixei pra lá, larguei o celular, fui passar tempo com meus irmãos. Daí, meu, passei um tempo lá com eles. Eu não sei se foi nesse dia que a gente terminou. Na verdade, acho que isso foi à noite. Aí na madrugada do dia 19, que a gente fazia 2 anos e 4 meses, eu cheguei no meu limite, meu. E aí ela, ciúmes, não sei o quê, o teu irmão vai te arrastar pra isso e aquilo. E eu, quer saber? Pra falar a verdade, Daniel, apesar de gostar muito dela, meu, eu tenho apenas 20 anos, sabe? Eu tô novo, meu, eu não posso me agarrar em um relacionamento e ficar nisso pra vida toda, sabe? Eu quero experimentar outras mulheres e tudo, não vou mentir pra ti, eu não menti pra ela, sabe? Tô certo ou tô errado? Não, até aí compreendo perfeitamente. Sim, e tipo, se ela fosse uma garota assim, que é legal, tipo, sem ciúmes, tem ciúmes, ok, eu tenho ciúmes. Mas o dela é, nossa, meu, tipo, só de falar Porque com ela já me ficou arrasta só pra uma baixo. coisa ruim. Sim, só uma coisa ruim, meu, tipo, nossa, e o plano era o seguinte, eu vim pra cá, eu fico aqui até o final do ano, nas suas férias tu vem ficar comigo. Se eu tiver condições de alugar um lugar, a gente fica junto. Se não, tu volta pro Rio Grande do Sul e a gente vê o que faz. Esse era o plano, sabe? E ela queria isso. Eu também queria isso. Só que eu pensei bem, eu falei, porra, meu, eu tô em São Paulo.
sem ninguém, tá? Não vou trair ela, sabe? Então eu vou terminar. E foi isso que eu fiz, sabe? A gente foi conversando por ligação, tal. Fui chegando no assunto, cheguei, pô, vamos terminar. Ela começou a chorar, não sei o que, e desligou. A gente continuou por mensagem. Ah, tu tá terminando comigo? Eu fui sincero, ó, eu gosto de ti, porém eu quero terminar contigo por toda a chateação que a gente tá tendo e porque eu quero conhecer gente nova, meu. Eu quero, de fato, conhecer outras Nossa. garotas. Ah, meu, eu tava puto, Mas você tipo, não. real. Não, eu sei que você tava puto, você não é robô, tá? Tudo bem. Mas você deu um carrinho que era desnecessário, você concorda? Eu concordo, mas, pô, madrugada assim, Porque aí tipo, ficou eu uma queria falar. impressão, ô Breno, não foi isso. Pra quem ouviu a história até agora, entendeu que não foi isso. Mas a impressão que passou é que você comeu, usou e largou. Ó, vou te falar. Eu até enjoei dela, sério. Tipo, eu já tava enjoado, pra falar a verdade. Eu já tinha ficado tanto com ela que eu enjoei, meu. Tipo, eu falei, ah, vou partir pra outra. E foi isso que eu fiz. Mas, tipo, ah, meu, eu falei, ó, desejo tudo de bom pra ti, sabe? Eu não quero o teu mal, sabe? Eu te desejo todo o sucesso do mundo. E ela, ah, não sei o que, tu só me usou, falou isso, tu só me usou. Eu falei, porra, meu, a gente praticamente nem transava mais, como assim eu te usei? Porque eu já tava de fato enjoado. Eu nunca tinha falado pra ela, mas eu tava enjoado já, sabe? Saturado. Ah, como assim eu te usei, não sei o que, tu não tá sendo honesta e tal. Ah, minha mãe tava certa, tu fez isso e aquilo comigo e me abandonou. Bem que eles disseram. Aí eu falei, pô, é melhor eu terminar contigo agora do que continuar contigo aqui e te trair. Falei isso pra ela. E aí a gente terminou. E então, e agora, meu, eu vou começar aí no segunda, não, dia primeiro, acho que é terça-feira. É, Enfim, terça-feira. vou começar num emprego novo, açougueiro, um mercado grande aqui. Vou ganhar bem, vou ganhar vale, vou ter os benefícios e vou fazer academia, meu, e estou livre eu tô muito bem, não pode melhorar. Cara, sua história é impactante e impressionante. A sua história é de tirar o fôlego, cara. É surreal. Sério, meu. Eu não tenho nem o que falar, cara. Não tenho o que falar. Sua história é... Cara, daria um livro. Ô, eu te mandei um e-mail aí, acho que foi o especial de, não sei, foi algum especial aí que tu leu ele. Só que ele parou na parte que eu tinha levado ela lá pra Bahia. Parou aí. Entendi. Cara, sua história é muito impactante. Muito impactante. Eu não diria, ao contrário dos ouvintes, eu não diria que existe um coitado. Porque, pelo que você narrou, tô acreditando no seu relato, eles também lá, a família não era flor que se cheire. E eu acredito que não era flor que se cheire, por quê? Um pai e uma mãe atenciosos ao filho não ia deixar a filha dar uma bobeira dessa. E iria até a morte buscar a menina na Bahia. Então, podemos dizer o seguinte: eles não eram a flor que se cheire. A menina não era uma pessoa ruim, mas era descabeçada. Ela vai demorar pra amadurecer. E você admitiu, assumiu os seus erros. Eu diria que o único coitado nessa história é o seu pai. E a minha mãe também. É. Eles realmente... Filho você cria pro mundo. Que você... Hoje, com a maturidade que você tem hoje, se você tivesse que fazer uma análise da história, o que você enxerga aí? Você acha que ela era BO? Você acha que a família dela é BO? O que você pensa hoje, com a cabeça que você tem hoje? Olha, cara, com a cabeça que eu tenho hoje, eu penso o seguinte: ela era imatura, eu era imaturo, mas eu arrisquei, sabe, meu? Tipo, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria bem desse jeito. Eu provavelmente estaria na Bahia fazendo alguma faculdade aleatória, só isso. Eu não teria vivido, não teria beijado, não teria transado, não teria sido feliz. E no final do dia eu tô vivo, sabe, meu? Meus pais estão vivos, eu tô vivo, eu tô feliz, eles estão felizes porque eu tô aqui, sabe? E é isso aí, meu. Tipo, a impressão no que final ficou pra você é que valeu. Valeu. Você não olha 100%. assim, puta que pariu, que merda. Não. Não, eu olho, tipo, ó, que merda, como isso poderia ter dado errado, como tudo poderia ter ido pro caralho. Eu penso, de fato, não vou mentir. Mas não deu. Deu tudo certo pra mim.
E pra ela, como é que as coisas estão saindo? Pra ela, ela tá saindo bastante com as amigas, coisa que não saía comigo e não saía antes de mim, porque a mãe dela aprendia muito, ela tá saindo muito com as amigas. Ela tá fazendo academia e aparentemente ela arrumou um trabalho na academia. Então ela também tá bem, sabe? Ninguém, no final do dia, tá todo mundo bem. De vez em quando bate um remorso no você? Ah, meu, tipo, ó, teve. Porque. Não vou mentir pra ti, meu. Eu converso com as garotas agora tipo, meio que a saudade passa, sabe? Mas eu acho que foi ontem, antes de ontem, na verdade, que eu fiquei aqui sozinho no apartamento, pá. Bah, meu, e eu não falei com garota nenhuma e eu senti um puta de uma saudade, sabe? E, tipo, deprimido pra caralho, meu. Tipo, ainda bem que eu não tinha bebida nem nada do tipo, senão eu ia afundar mesmo. Mas hoje, já tô bem melhor, sabe? Tipo, isso aí. A história sua com ela, você acha que terminou ou pode ser que vocês vão se reencontrar? Cara, eu acho que terminou de vez, sabe? Tipo, porque, ó, ela vai, com certeza vai ficar com alguém, sabe? Ela não vai ser mais igual era antes, porque ela era virgem, eu era virgem, sabe? E eu também não vou ser igual era antes, sabe? Não vai ser a mesma coisa. Eu vou falar, porra, alguém já comeu ela, sabe? Alguém que não sou eu, não vai ser mais a mesma coisa. E sem falar que ela tem muita mágoa de mim, sabe? Até pela forma que eu terminei. Não tiro a razão dela, sabe? Mas eu tentei falar com ela, tipo, e aí, tá bem, não sei o quê. Responder um status dela, não sei o quê. Tipo, eu devia ter bloqueado ela, mas não bloqueei. E ela não me bloqueou também. Mas a nossa relação, assim, ó, acabou, já era. Eu acho que nem amizade a gente vai ter mais. Cara, que história impactante. Eu tô sem palavra. Cara, tem nem o que falar. Hoje o seu pai com a sua mãe falam o que pra você? Eles falam que... Eles falam, O que eles falam pra você? Conta aí. eles falam assim, ó, porra, Breno, o que tu fez com a tua vida? Tu não precisava disso. Mulher aqui tem de monte, sabe? Tu é um cara bonito, não sei o quê. Tu tinha condições de arrumar uma garota aqui, e não sei o quê, não sei o que lá. Olha, tu nunca precisou passar por isso. Tu nunca passou fome aqui, tu nunca passou necessidade aqui. A gente nunca te humilhou e não sei o quê. Eu só abaixo a cabeça e concordo, sabe? Porque eles estão certos. Mas aí eles estão muito, tipo, muito felizes que eu tô aqui. Porque, ó, meu pai gosta muito de som, sabe? Essas músicas ruins demais, tipo, forró e tal. Ele gosta de ligar no final de semana e tomar uma caipirinha que ele faz. É ritual dele, sabe? Ele sempre faz isso. Só que enquanto eu tava lá passando pelos perrengues, ele não fazia mais isso. Daí ele liga pra mim, chamada de vídeo, com som alto e feliz pra caralho, sabe? Minha mãe também tá feliz, despreocupada, porque sabe que eu tô com gente boa. Os meus irmãos, a mãe dos meus irmãos, o padrasto, todo mundo super atencioso, sabe? Tipo, tô bem demais, cara. E eles também estão muito felizes. Daí o plano deles é de vir aqui no final do ano pra me visitar. Ô Breno, tem um filme chamado Efeito Borboleta que narra a história de um cara apaixonado por uma menina desde criança e tal. Lá o filme... Atenção, quem não quer ouvir o spoiler, tapa o ouvido agora. No final do filme ele chega à conclusão que era melhor que eles nunca tivessem se conhecido. Essa é a conclusão que ele chegou para os dois terem sido felizes. A visão que você tem hoje, você acha que conhecer essa mulher foi um erro e que ela também ficou mais infeliz por isso? Ou você acha que tudo foi do jeito que tinha que ser porque poderia ter sido pior? Cara, eu acho que tudo foi do jeito que tinha de ser. Como eu disse, no final do dia, tá todo mundo bem. Eu tive experiências maravilhosas, ela teve experiências maravilhosas, sabe? A gente tinha as nossas brigas, mas a gente tinha o nosso momento de rir, sabe? De contar piada, de falar besteira, de ser muito feliz. Eu fui muito feliz com ela. Muito triste, talvez, mas a felicidade supera, sabe? Porque assim, eu vivia num lugar de merda com a gente de merda, mas sempre que eu tava com ela, de boa, eu nem ligava pra isso, sabe? Eu dormia feliz e acordava feliz com ela. Então, e ela também, ela era muito feliz comigo, sabe? Modéstia à parte, eu fiz ela feliz e ela me fez feliz. Meus pais, eles passaram por sufoco, eu passei por sufoco, sabe? Mas no final do dia a gente tá bem, a gente tá saudável, e é isso aí. Bola Sabe pra por que frente. eu acho que você tá certo? Eu vou concordar com você, Breno. Porque
ela poderia ter conhecido um cara infinitamente pior, um cara que realmente só usasse ela, engravidasse ela, abandonasse ela com a criança. Dado o que poderia ter acontecido, você ainda foi muito bom. Dado em comparação. Essa menina em internet, em sala de bate-papo, podia ter conhecido um doentão. Podia ter sido até morta aí. Sim. Ela era bem tipo Ed, sabe? No nível assim de fazer coisa até errada, sabe? Bem Ed demais. Eu era Jorge, mas eu tinha uma maturidade. Eu falei, não faz isso que não é legal. Isso aí é meio criminoso, sabe? Não vai por esse lado. E eu meio que cortava isso. Então, ela amadureceu muito comigo. Eu amadureci muito com ela, sabe? Eu era a voz da razão ali. Eu era a parte racional, ela era a parte irracional. Então, ela melhorou muito como pessoa comigo, sabe? Sobre a alimentação, não vou comer porcaria, vou comer carne, não vou comer arroz e feijão, vou comer comida de verdade, sabe? Porque eu me preocupo muito com a alimentação e eu passei isso pra ela. Passei valores pra ela que pra mim são corretos, sabe? Então, é com ela agora, sabe? Se ela vai colocar isso pra frente ou se ela vai jogar tudo no lixo. Mas eu vou colocar pra frente. Cara, sem comentários. Quer fazer suas Top últimas stories? ressalvas pros ouvintes aí? Porque aí eu não... Você tirou eu do... cara, ouvinte. Você tirou eu do prumo, eu não tenho... Fala aí pro ouvinte. Ouvinte, falar contigo, meu. Se eu não tivesse tido coragem, sabe? Eu não teria feito tudo que eu fiz. Eu vivi, meu. 20 anos, eu vivi uma história, sabe? Tenho muito pra viver ainda, mas tive essa história pra contar aí. Sabe? Eu conto com orgulho, porque foi uma coisa que deu certo pra mim, sabe? Eu tô feliz, meu. Eu vivi, eu amei, eu namorei, eu transei, eu fui foda, sabe? Eu fui feliz. Fui amado, fui muito amado. E tô vivendo, sabe, meu? Tô conhecendo gente nova, tô vivendo. E, ouvinte, não sai desse bagulho de chã, meu. Sai dessa jorgice aí, meu. Vai tomar um sol nas bolas, vai comer carne, meu. Vai se exercitar, vai ser feliz, sabe? Vai ver o sol nascer, meu. A luz do sol nascente é a que te faz mais bem, sabe, meu? Então vai viver, meu. Sai do quarto, sabe? Sai do quarto, sai dessa porra de inicialismo aí, que isso não é vida, sabe, meu? Você tem uma vida inteira pela frente, meu. Você tem tudo de bom pela frente, isso só depende de ti, meu. Não seja um covarde, meu. Bota a bola pra frente e vai, meu. Sem essa, sabe? Seja um cara foda, meu. É isso aí. Só se vive uma vez. É isso aí, Breno. É isso aí, ouvintes. E falou. Falou, ouvintes. Breno do céu. Breno do céu. Qual matou aqui, ó? You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Your destiny may keep you warm. 'Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, we'll see you someday. Just take what you need and be on your way, and stop crying your heart out. Come on, why you scared?